Primeira memória que eu tenho é do meu aniversário de 3 ou 4 anos. Eu tenho uma foto ainda que eu usava chupeta e eu ganhei um monte de presentes. Eu lembro que um primo meu de 2 vizinhos levou um caminhão desse tamanho de madeira que ele comprou na estrada de presente para mim de aniversário. E foi um caminhão que depois a gente usou por muito tempo descendo a rua, porque a gente brincava muito na rua, né? A gente brincava de carrinho de rolimã, a gente jogava bets na rua, né? Esperava os carros passar, botava lá, né? Era uma cidade muito importante, mas ainda pequena, não tão grande, né? Como ela é hoje, a cidade de Pato Branco. E a gente brincava muito na rua, então. E eu lembro muito desse aniversário justamente por esses presentes que eu ganhei, em especial esse grande carro de madeira com o qual eu brinquei muito ao longo da minha infância. Eu não lembro de ter grandes medos assim quando criança. Pelo contrário, eu lembro de eu ser uma criança um pouco assim próxima a riscos, assim, que gostava de fazer coisas que ninguém fazia, de subir em árvores altas, de pular de sacada. Quando eu estudava muito e sentou do meu lado o garoto mais bagunceiro da sala, a gente começou a dar uma aprontada junto em alguns momentos. E era uma época em que os alunos pegavam um elásticozinho desses de dinheiro, e dobravam papel e brincavam de fazer guerrinha, de tacar uns nos outros, né? E aí eu peguei um elástico que eu tinha de uma pasta, que era uma pasta do Fisk na época, era aquelas pastas grandes que tinham um elásticozão, e eu levei aquilo para a escola. E a gente fez um canhão com aquilo e dobrava uma folha imensa e a gente fazia uma guerra com aquilo lá, né? E acabava, às vezes, aquilo, né, escalando, né, o conflito, e a gente acabou indo parar na diretoria, né, no meio daquela confusão, bagunça. Olha, era disputado, viu? Era disputado. O nosso pai é um pai que exigia muito da gente, era uma pessoa que exigia muita disciplina, né? Muito comportamento correto. Então meu pai era uma pessoa muito rígida, que cobrava bastante disciplina, trabalho, determinação. Exigia altos padrões também de disciplina e de comportamento adequado. E como muitas vezes eu provocava a minha irmã, ou a minha irmã me provocava, a gente acabava ficando de castigo, tomando bronca, né? Mas claro que a gente tinha também os nossos momentos bons, eu e minha irmã, momentos de aliança, de brincadeira, né? Como duas crianças normais. Eu aprendi a dirigir na frente do Museu Oscar Niemeyer com um Gol modelo ano 1994, um Gol quadrado, aquele golzinho, um golzinho branco. Eu aprendi a dirigir lá por 1998. A gente ia ali para frente do museu, ia com meu pai, com a minha mãe, eu assumia a direção e eles iam me ensinando. Então foi ali que eu aprendi a dirigir. Depois eu passei a viajar com alguns amigos que eram um pouco mais velhos, que tinham, né, já tirado carteira, e às vezes eles me ensinavam, me davam algumas dicas também. Muitas pessoas falam assim, nossa, quando vem o filho você nasce amando o filho. Mas a minha percepção que eu tive com o pai foi um pouco diferente. Claro que a gente ama o filho quando ele nasce, mas o amor que eu tive pelo filho foi um amor que cresceu e se desenvolveu à medida em que a gente passava tempo junto e que investia tempo e energia junto já como bebê. E eu fui um pai que fazia questão de fazer tudo, de trocar fralda, de dar banho, a um ponto em que quando a gente veio para casa, chegou uma hora que a Fernanda falou, meu amor, deixa eu fazer alguma coisa, eu quero fazer também, porque eu estava envolvido, fazia tudo, né, em relação ao bebê. A percepção que eu tenho é que o amor cresce muito a cada dia, cresce muito a cada experiência que você tem junto com a pessoa, com aquela criança, com aquele bebê. A cada coisa que acontece, o amor vai crescendo até um ponto que você não acredita que ele possa ser tão grande. E hoje, a visão que eu tenho quando eu olho para os meus filhos é eu não acredito que o amor possa ser tão grande. A gente estava no curso da Lava Jato ainda em 2020, mas já para o final da Lava Jato. A gente não sabia que ela ia ser encerrada, porque ela foi terminada, ela não morreu sozinha, né? Terminaram com ela. E a gente ainda tinha muito trabalho para fazer, mas aqui em casa a gente identificou que um dos nossos filhos estava tendo problemas de desenvolvimento. Aí identificou que a nossa filha ela tinha parado de falar, que ela tinha parado de olhar quando a gente falava, que ela estava andando na ponta dos pés, que ela estava fazendo alguns movimentos repetidos, e a gente buscou um apoio médico e a gente diagnosticou que ela tinha um problema de desenvolvimento que exigia a nossa atenção de modo intenso. E naquele momento eu tive que tomar uma decisão muito difícil, porque sair da Lava Jato significava
saí de um trabalho que eu amava também, que eu tinha desenvolvido ao longo de 6, 7 anos com resiliência e, em razão daquilo que eu aprendi desde cedo na minha casa, eu sempre quis ir no meu trabalho até o final, que sempre ia até se encerrar. E sair para mim era muito difícil. E a gente tinha um excelente ambiente de trabalho, a Lava Jato estava sendo muito atacada, mas a gente queria sempre mostrar resiliência para a sociedade brasileira. Mas, na Lava Jato, podiam atuar muitos procuradores da República. Agora, pais dos meus 3 filhos, sou só eu. E a partir daquele momento eu decidi, com o apoio de todo mundo na Lava Jato, me afastar da Lava Jato, passar a ocupar uma posição ordinária de procurador da República em Curitiba, com casos muito mais simples, com mais liberdade de tempo para dedicar à minha família, para dedicar a essa questão de desenvolvimento. A partir daí eu passei a fazer cursos sobre aquele problema de desenvolvimento, inclusive cursos no Mind Institute na Califórnia. Eu estudei o problema a fundo porque, de novo, eu acredito que a gente precisa tratar das diferentes questões da vida com excelência, a gente precisa viver com excelência. Eu defendo a vida desde a concepção, e eu sou contra o aborto. Eu entendo que a nossa legislação hoje trata bem desse tema. E eu tenho uma razão, além da minha visão cristã de mundo, da defesa da vida, de entender que Deus dá a vida, Deus tira a vida, para defender isso, que é uma razão pessoal. A minha mãe, ela na gravidez, ela teve toxoplasmose. E quando ela teve toxoplasmose, o médico recomendou que ela abortasse. Ele disse que ela tinha altos níveis e que aquilo ia acarretar provavelmente uma deformidade no feto, que eu ia nascer surdo, cego, mudo, com hidrocefalia, e que eu não era um bebê com uma alta viabilidade, uma alta probabilidade de vida. E ele recomendou que ela abortasse. E aquele momento eu acho que deve ter sido um dos momentos mais difíceis da vida da minha mãe e do meu pai. Eles se reuniram e eles, por amor àquela criança que ia nascer, por amor a mim, eles decidiram me ter, fosse qual fosse o preço que eles precisassem pagar. E eu cresci vendo a importância das pessoas que moram em regiões ermas, do interior especialmente. No interior isso é muito fácil das pessoas entenderem, de ter arma em casa, porque se você está num sítio e vem bandidos atacar, roubar, matar, destruir, ou você se defende com as armas que você tem, ou você está ferrado, porque se você ligar para a polícia, provavelmente a polícia, se tiver sinal de celular, né, a polícia se chegar, vai chegar 1 hora depois. Nesse meio tempo a pessoa já entrou, já agrediu, já matou, já violentou as pessoas da sua casa, já roubou, né? Então a arma eu vejo como uma ferramenta importante dentro da nossa liberdade para a defesa das pessoas de bem, das famílias, para que as pessoas possam se defender contra criminosos. Então eu defendo o direito das pessoas a terem arma de fogo dentro da sua casa em defesa sua e defesa das suas famílias. O que a gente precisa fazer é estudar a realidade com base em evidências. A gente precisa de dados, ter números. A minha visão sobre a formulação de legislação e de política pública é que você não pode tratar uma doença sem você ter feito um diagnóstico adequado. Do mesmo modo como se você vai ao médico, o médico ele te examina, ele pega dados, ele pede um exame de sangue e ele busca fazer o diagnóstico da doença e primeiro identificar qual é o problema. Depois de identificar o problema, ele busca quais são as melhores soluções documentadas para você tratar daquele problema. Quais são os melhores remédios? Quais são os melhores tratamentos? E quando a gente trata de problemas sociais, não pode ser diferente. E se eu chegar ao Congresso Nacional, eu quero também fazer o melhor para a sociedade nessa área também da minha vida, nessa área profissional. Essa área não resume a minha vida. Eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou um filho, eu sou um amigo dos meus grandes amigos. Eu tenho várias áreas essenciais, a área de crescimento pessoal, crescimento espiritual, a área de atividade física, de cuidar da minha saúde e do meu corpo. E agora, uma das dimensões importantes da nossa vida é como a gente gera impacto na comunidade, é como a gente deixa um legado, é como a gente faz a diferença.